isso porque Deus conhece bem o meu coração. Eu não sou um cara assim, movido por números. Eu não sou um cara movido por alcance, né? Tem muita gente que fala assim pra mim, fala, Yang, você tem 1 milhão de seguidores, cara. E o meu pensamento é diferente. Às vezes eu me cobro muito porque eu ainda não tenho 5. E o meu maior sonho, cara, meu maior sonho era dar uma casa pro meu pai. Ali foi um baque, ali foi... eu me vi diante de uma depressão profunda, porque... Bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos começando mais um episódio do Identidade Podcast. E eu estou aqui com ele, meu amigo, meu parceiro, Herbert Azevedo. Obrigado, Gi. Estamos iniciando mais um Identidade Podcast, o podcast que vai abrir mais uma caixinha na sua mente. E hoje com uma pessoa muito especial. Fala pra gente um pouquinho dele, Gi. Nossa, Deus, eu só sei que ele gosta muito de feijão, né? Verdade. E olha só, ele gosta também de jogar dominó. E é uma pessoa muito simples, né? A gente Muito acompanha ele querida. aqui um pouquinho, né? Com certeza foi muito especial esse momento. E assim, para nós é um privilégio, uma satisfação estar recebendo ele, que é o cara dos tops dos podcasts. E nós estamos assim no bastidores com ele acompanhando. É surreal, é diferenciado a gente estar participando junto com ele, né, Herbert? Sim, aprendendo, né, o que a gente realmente quer e da forma correta que as pessoas precisam saber um pouco sobre o posicionamento ali do podcast, como você quer iniciar esse trabalho ou até mesmo esse hobby, né? Isso é muito importante para você. Mas olha só, pra não ficar tanto do suspense, ele é pai, casado. Ele agora vem a primeira vez pra Europa, tá? E nós temos esse privilégio de estar aqui com ele, porque ele é o top dos tops, dos cortes mais virais do mundo. Não é só do Brasil, não. Do mundo dos cortes virais gospel. E estou com ele, sim, nada mais, nada menos, o top mentor, meu mentor. Eu posso falar que é meu mentor, Yang Cash. Seja bem-vindo ao podcast Identidade. Uau! Gente, é emoção. Hoje é um dia que foram muitas emoções, né? É aquele dia que basicamente se resume, não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Então nós estamos aqui para mais uma edição, para gravar mais um episódio aqui do Identidade Podcast. E eu estou muito feliz, muito obrigado, né, pela recepção. Eu vim para Portugal e fui muito bem recebido por todos os portugueses, os brasileiros aqui também. Eu fico muito feliz com isso e obrigado pelo carinho. Uau! Seja bem-vindo! Olha, André, hoje nós vamos trazer um pouco mais do André por fora das câmeras, né? Porque geralmente é só aqui, né? Então, assim, eu quero saber mais um pouquinho do André. Qual que é a sua real identidade? Quem é o André nos bastidores? Quem é você mesmo? Cara, o André, ele é um cara simples, eu sou um cara simples, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de pessoas, eu sou um cara que eu gosto de estar envolvido em projetos que envolvam pessoas, eu gosto de estar sorrindo, gosto de ter pessoas do lado, um ambiente que envolva gente que pensa como eu, gente que também gosta dos mesmos projetos, dos mesmos planos que os meus, pessoas que gostam de podcast. Esse é o André, eu sou um cara que eu venho de uma família muito simples, né? Eu nasci no Itaim Paulista, lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo. E mesmo tendo nascido num lugar simples, Deus ele me agraciou bastante, porque ele me deu um potencial e um talento, né, que é a minha comunicação. Sim. Que através dela eu consegui romper, consegui sair do lugar que eu cresci, que eu nasci, né, que eu nasci e cresci,
e despontar pro mundo, né? Então, hoje o André, que as pessoas veem no podcast, gravando, fazendo entrevista, fazendo perguntas, ele é oriundo daquele pequeno garoto que sempre gostou de câmera, de edição, de computador, gostava de editar vídeo, gostava de ir nas igrejas. Eu ia até em jogo de futebol, fazer entrevista no final do jogo, ia em igrejas, né, fazer cobertura de eventos, entrevistar pastores. Então, o André, a identidade do André, basicamente, é sobre o cara que ele sabe fazer perguntas. Eu sou o cara que Deus deu a capacidade de saber fazer perguntas. E quem sabe perguntar, governa. Quem sabe perguntar, se adianta. Então, essa é a minha identidade. Um cara feliz, um cara simples, alegre, né? Eu não preciso de muito para ser feliz. E o mais atrativo, o mais lindo perante as pessoas não é o que enche os meus olhos. Eu gosto da simplicidade. Eu gosto do feijãozinho com arroz, eu gosto da boa conversa. Eu gosto do dominó, gosto de estar perto de pessoas, porque eu entendo que a melhor parte da vida está justamente nas coisas simples. Uau! Isso é muito importante, que você não perde a sua essência, né? Jamais. Isso nunca perca a sua essência, por nada. Jamais. Nunca deixa ninguém, nada e nem ninguém roubar a sua essência. Uma das coisas mais valiosas que a gente tem é justamente a essência, né? Ser quem você é e aceitar isso, lidar muito bem com isso é o pilar para todo ser humano. Perfeito. Olha, André, e assim, você chegou num acelerar. Eu falo que você acelerou bastante de onde que você veio para onde você está, né? Então, assim, conta pra gente como foi dar esse salto assim, bem rápido, para você alcançar já 1 milhão e seus vídeos viralizar muito rápido, né? Porque eu falo que, para mim, hoje você sempre foi a minha inspiração. Na verdade, eu nunca nem quis fazer podcast. Quem que me inspirou aqui, quem me ativou foi Herbert. E aí, então, eu nunca tive vontade de ter podcast, né? E quem me ajudou, quem me motivou foi o Herbert Azevedo. O Herbert, o grande motivador, o cara que te impulsionou pra... Legal. E assim, eu falo pra vocês uma coisa. Cara, o podcast, ele tá no começo, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão chegar muito longe ainda, que vocês vão trazer pessoas incríveis aqui, né? Eu acho que falar sobre identidade é um pilar muito importante, né? Todos nós precisamos falar mais sobre identidade, cara. Que as pessoas, elas estão... perderam a sua identidade, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a ideia de vocês é muito boa, o projeto é muito bom e eu espero que vocês continuem alcançando mais pessoas e trazendo mais pessoas aqui no podcast. Ensinem sobre identidade, porque as pessoas precisam ouvir sobre isso. André, pra gente, assim, nós ainda estamos assimilando, porque quando eu vi um corte seu, quando eu falo que realmente é viral, foi quando eu estava nos Estados Unidos, através de um amigo nosso em comum. Sim. Aí eu vi um corte do pastor e falei assim, nossa, esse pastor é lá de Portugal, que é o pastor Edivaldo. Aí ele, eu conheço o Yang e tal. E a partir daí, eu sempre vi os seus cortes, só que, como eu tava falando, eu nunca pensei, eu sempre levava outras pessoas para conhecer espaços e tal, mas não para mim. Até que o Herbert foi e falou assim, Gi, você tem que ir lá, porque você consegue trazer as pessoas para dar a voz e trazer a sua real identidade. E chegar hoje, estar juntamente com o cara que me inspira... Para mim, sabe, é um privilégio. A gente nunca imaginava na vida estar sentada aqui com você. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por estar aqui aprendendo com você e trazer para quem está ali para dar a voz para realmente ser real. Porque a gente está cansado de máscara. E, assim, ver você... E hoje aqui temos aqui pessoas que estão te assistindo aqui que realmente falam para você, poxa, ele é igual nas redes sociais. Uhum. Então, como eu venho te falando, então, para nós é um privilégio, sabe, André? Você está aqui, porque nunca imaginei que você está na minha frente. O cara que é, tipo, o número 1 e único, né, dos cortes mais virais gospel do Brasil. Então, assim, eu quero desde já agradecer, sabe, Maico, tá? Porque através dele, Deus uniu, né, pessoas para estar aqui. E, além disso, você teve esse alcance muito rápido. E como foi para você, através da sua comunicação, né, que você tem essa estratégia de comunicar, igual você disse antes, você é um cara que pergunta. E quando você pergunta, você já pensa lá na frente o que vai responder, o que o outro já vai responder, para você já trazer várias perguntas. E, com isso... o sucesso do Youngcast, que veio muito rápido, ele te afastou ou te aproximou mais de Deus? Cara, uma das coisas que eu gosto muito no Yang é que ele me permite, a cada entrevista, me aproximar mais de Deus. Uau!
a cada convidado, o Herbert, por exemplo, que eu recebo, cara, eu sou um eterno aprendiz. Uma das coisas que eu mais acho fantástico em podcast, tirando o quanto você pode faturar com isso aqui, tirando a visibilidade que você pode ter, uma das coisas mais fantásticas é isso aqui. É a gente ter a capacidade de aprender com quem a gente senta, com quem a gente entrevista. Você tem a capacidade de ouvir a cada entrevista um professor diferente. Sim. Isso muda o jogo. Isso é maravilhoso. Muda o jogo. Porque o que acontece? Você aprende, você está com a pessoa que aquela pessoa teve vivências, teve experiências na vida dela e ela compartilha com você. Então, ao mesmo tempo que você está perguntando para tirar dúvidas que a audiência tem, você também está aprendendo. Então, como eu entrevisto muita gente de Deus, cara, Deus ele envia muitas pessoas para me entrevistar que são pessoas assim extremamente usadas por ele, eu tenho essa preciosidade, eu tenho esse prazer, cara, em aprender, em consumir aquilo que está sendo ensinado. Então, o podcast não me afastou, ele me aproxima. A cada entrevista, me aproxima mais de Deus. Eu acho isso incrível, porque você ama o que você faz. Por isso que o seu conteúdo e os seus cortes ficam perfeitos, precisos. Porque você está fazendo uma coisa que você sente prazer imenso em mostrar, né? Sim, e você é o cara que consome pra caramba. O Herbert, eu fui na casa dele Sim, lá, claro. o computador tava aberto lá no Yang. É o cara que consome. A gente E eu fico muito precisa. feliz, assim, cara, de verdade. É bom pra mim, eu vejo como algo positivo, entendeu? As pessoas falam, pô, você é minha referência. Porque Deus só me deu tudo isso porque Deus conhece bem o meu coração. Eu não sou um cara, assim, movido por números. Eu não sou um cara movido por alcance, né? Tem muita gente que fala assim pra mim, fala, Yang, você tem 1 milhão de seguidores, cara. E o meu pensamento é diferente. Às vezes eu me cobro muito porque eu ainda não tenho 5. Não que ter seja pouca coisa ou seja ruim, eu celebro. Mas eu tenho um objetivo, cara. Eu sei o lugar que está já disponível para mim, eu sei o lugar que já está preparado para mim e eu quero chegar lá nesse lugar com números, com resultados, mas também com frutos. Então eu sou esse cara, eu sou assim. Não sou iludido. Eu já teve pessoas que, na minha frente, assim, eu já vi falar: eu tenho 1 milhão e tantos mil seguidores, eu não posso pregar aí numa igreja pequena, eu não posso chegar. É desonra me levar numa igreja pequena. Eu sou fulano de tal, eu tenho tantos milhões de seguidores. E quando eu ouvi aquilo, Deus gritava no meu coração, falava: o que eu vou te dar é muito mais que 1 milhão de seguidores. Meu Deus. O que eu vou te dar vai ser muito além, vai ser muito aquém. O que eu vou te dar vai superar números. Só que eu estou permitindo você ver isso para você entender o jeito que você nunca pode ser. Que se um dia você for assim, se você for esse cara que vai se sentir melhor que alguém por conta de números, que vai achar que você é alguém porque você tem números, eu tiro você do lugar. E eu vou te falar uma coisa, sempre tem uma pessoa melhor que a gente. Sim. Sempre tem um plano B. E o plano B de Deus, às vezes, é quem é muito mais eficiente que a gente. É alguém que pode fazer muito mais que a gente. Tem uma capacidade de gerar muito mais que a gente. E é apenas um estalo. Apenas o estalar de dedos, Deus pode colocar outra pessoa em nosso lugar. Então, eu sou um cara assim que eu não sou movido por números, cara. Eu não sou movido por números. André, quando a gente estava na célula em Porto, e você falou sobre... Que lugar aqui? Lá? No Porto foi naquela célula... Matozinho. Matozinhos. E você falou sobre frutos E resultados. e resultados. E isso é uma coisa que... Nossa, eu adorei aquilo ali, aquela forma que você passou, como que funciona o seu projeto, o seu objetivo. E o que você pode falar um pouco pra gente? Cara, vamos lá. Eu vou falar algo aqui que é muito interessante. Muito interessante. Muitas pessoas hoje, elas são justamente movidas por resultados. E o cara que é movido por resultado, por exemplo, é o influencer que se mata. É o empresário que se mata. Porque ele está envolvido apenas por resultados. Só que o resultado, ele é algo assim, cara. Quando você vive muito por ele, o resultado te sabota. Entende?
o resultado ele pode sabotar você. Quando você é alguma pessoa que vive por resultados, você esbanja ter 1 milhão de seguidores. Você olha para as pessoas com um olhar de superioridade porque você tem 1 milhão de seguidores. As pessoas vêm falar com você, pedir para tirar foto e você permite o seu coração ser completamente enchido, preenchido daquilo. Você se torna uma pessoa que apenas cultiva resultados. Só que existe um texto na Bíblia que é justamente da figueira seca, que Jesus, ele sentiu fome e ele vai até a figueira e o texto é claro. Ele chegou na figueira e nela tinha folhas. Se tinha folhas, tinha galhos. Se tinha galhos, tinha tronco. Então aquela figueira cumpria perfeitamente todo o processo da fotossíntese. Aquela figueira estava perfeitamente como uma árvore. Ela estava bonita, ela estava muito bem enraizada, ela tinha todo o suporte para suportá-la, que é o tronco. A árvore está formada, ela tem os galhos e esses galhos seguram as folhas, que as folhas são os resultados. Só que Jesus amaldiçoou aquela figueira por um detalhe: ela não tinha frutos. Então, até que ponto os nossos resultados, até que ponto aquilo que veio para nos dar suporte é interessante para o reino? O que Deus realmente ele olha é para os frutos, se a gente tem fruto ou não. E eu posso te falar uma coisa? Fruto é fácil de perceber. É muito fácil identificar uma pessoa que ela está por fruto. A pessoa que está por fruto, ela costuma ser uma pessoa que não coloca o dinheiro na frente das coisas. Ela costuma ser uma pessoa que não menospreza as pessoas. Sim. A pessoa que está por fruto, ela tem, na sua essência, ela carrega consigo uma essência de não desprezar o mais simples, de não desprezar o mais humilde. Você pode ver, toda pessoa que é soberba, ela é soberba baseada em resultados. Pelo que ela é, pelo que ela conquistou, pelo que ela faz. Só que resultado, cara, não é tudo na vida. A Bíblia não nos proíbe de celebrar nossos resultados, mas não é tudo na vida. Você tem que dar frutos. Por isso eu sempre digo para todas as pessoas quando elas vão fazer o podcast, antes de mais nada, saiba quais frutos você quer gerar. Uau. Saiba quais frutos o seu podcast será gerador. Você quer fazer um podcast para quê? Para se encher? Ou você quer fazer um podcast para ser um agente transformador na vida das pessoas? Porque quando você pensa em fruto, você não está pensando nessa mesa aqui por conta de mim, que eu sou o convidado. Você está pensando em quem está assistindo, que precisa ouvir uma palavra, precisa ser tocado, precisa ser transformado. Porque o fruto real ele vai se dar justamente quando nós, através dessa ferramenta aqui, tivermos a capacidade de chegar na pessoa que está do outro lado e essa pessoa ser tocada, essa pessoa ser sarada, essa pessoa ser transformada pela mensagem que nós entregamos aqui. Uau. Você recebe muitas mensagens de seguidores e fãs que consomem o seu conteúdo, né? Cara, eu recebo mensagens, olha isso aqui, eu recebo mensagem de gente que fala assim: ô Yang, eu não gosto de igreja, mas, cara, os seus cortes eu gosto. Entende? Eu não vou numa igreja, mas eu gosto de consumir o YangCast. Eu gosto de consumir o teu conteúdo. Então, qual é o segredo de tudo, cara? O segredo de tudo é você ter uma habilidade de levar o evangelho às pessoas de forma inteligente. Por quê? Existe um grande público na internet que, quando se ouve falar de crente, você sabe o que remete para essas pessoas? Of the King, the Power, the Mentor e the Bastard. Real. Tem pessoa, quando você fala de igreja, o que eles pensam é que aqui o nosso meio é uma chacota. Sim. É tudo uma brincadeira. E essas pessoas, elas criam esse preconceito com as coisas da igreja, com o reino, que faz essas pessoas estarem bloqueadas a qualquer conteúdo que seja um conteúdo cristão. Ela vê um vídeo cristão, ela pula. Ela vê um podcast cristão, ela pula. Só que onde entra o que eu chamo de pesca inteligente? Porque quando o pescador vai pescar, você vai no pesqueiro ou em alto mar, você vê que ele tem vários utensílios. Para o peixe tal, é a isca tal. Para chegar naquele peixe, é essa quantidade aqui, é essa linha aqui, porque ela trava na hora certa. A vara é essa, porque o peixe que eu quero pegar, essa região tem tal. O pescador, ele é inteligente. A mesma coisa é no podcast que fala sobre o reino, a pesca inteligente. Quando você tem muitas almas que não gostam de igreja, não gostam de conteúdos cristãos, você tem que saber pescar com inteligência. Uau. E como é feita essa pesca com inteligência? Através do conteúdo criativo, através do conteúdo que entrou na mente do cara, tocou o coração dele
dele levou o evangelho e ele nem percebeu, porque eu não precisei usar uma linguagem pastoral. Religiosa. Eu não precisei dizer, está escrito em Lucas no capítulo 5, tanana. Não. Eu só precisei dizer para ele, você já abraçou a sua família hoje? Você já disse eu te amo para alguém hoje? A prova mais real do amor é aquilo que Cristo deixou. Porque Jesus falou sobre o amor, sobre amar um ao outro. Será que você está amando as pessoas que estão ao seu redor? Essa forma inteligente de levar o conteúdo, o cara assiste o primeiro vídeo meu, ele me segue, ele começa a assistir os outros vídeos. Cara, eu não gosto de igreja, mas esse vídeo me tocou, eu quero saber mais desse conteúdo. Então, nós que estamos aqui, nós temos que ter essa visão, cara, de sempre fazer a pesca inteligente. Quem eu quero alcançar? O público que eu quero alcançar, o que ele consome, o que ele está acostumado a ouvir. Quando se fala de identidade, o que ele entende. Isso é fundamental para todo e qualquer podcast. É uma coisa que vocês sempre têm que praticar aqui. Uau, perfeito. Esse uau tá legal. Perfeito. A gente tem que aprender, gente. O copy do copy. Yang, eu queria saber um pouquinho mais assim para você. Eu sei que você fez muitos episódios, né, com vários líderes espirituais bem renomados mesmo. Inclusive, tive o privilégio de entrevistar antes de você aqui. Qual foi quando você se sentiu mais impactado espiritualmente ali? Como é que foi para você? Cara, eu tive um convidado no Young Cashman que, tipo assim, puxa, ele contou o testemunho dele e aí eu comecei a me emocionei bastante, a minha equipe toda se emocionou. Eu lembro que foi algo que tocou o ambiente, cara. Eu fiquei completamente movido por aquilo. E foi uma experiência que eu nunca mais esqueci, porque o Youngcast teve um antes e depois daquela entrevista. Sim. Aquilo foi muito forte, me tocou muito. E o cara, no meio do podcast, ele parou a entrevista e falou: Deus tá mandando falar pra você, Young. Isso. Deus desceu ali baixinho. No meio do podcast. Ele Meu contou Deus. o testemunho dele e aí ele começou a profetizar pra mim. Uau. Eu nunca esqueço. Meu Deus. Isso é forte. Você já Porque viveu isso? É que o podcast aqui é novo, né? no podcast não, mas eu já vivi assim no meio secular, Meio secular. quando eu tava no meio assim, tipo, Deus usar quem eu achava que não ia, tipo, foi forte. Mas é assim, ele usa quem ele quer na hora que ele Na hora quer, que ele né? quer, exato. Exatamente. Para você, quando é que foi que você viu realmente que o seu podcast ele era um projeto de Deus? Cara, eu sempre tive uma coisa comigo que é assim, tudo que eu vou fazer eu preciso saber se eu tenho o sim de Deus, né? A gente entra em muito projeto e a gente pergunta pouco se Deus autorizou, se Deus tá naquele negócio. Sim. Às vezes a gente, até Deus diz não e a gente quer fazer o quê? A gente quer dar continuidade no projeto porque a gente quer reverter o não em sim. Deus disse não e a gente quer fazer o sim. E todo projeto que você entra sem o sim de Deus, ele dá errado. E eu sempre tive isso comigo, cara. Toda reunião que alguém me convidava para fazer alguma proposta, eu perguntava: Deus, eu devo ir, eu posso ir, eu tenho o seu sim? Faz sentido essa reunião? Faz sentido essa proposta? Esse pensamento, essa forma de você perguntar, de você buscar o sim de Deus, é que me fez ter muitas provas reais do quanto Deus ele estava inserido no projeto, né? Então, Senhor, faz sentido eu fazer esse podcast? Um dia depois eu recebi a ligação: o estúdio você já tem, vamos fazer. Senhor, faz sentido eu estar aqui nesse estúdio? Já recebi uma ligação: cara, eu tenho um convidado já para amanhã para fazer, o cara top. O cara vinha. Faz sentido eu entrevistar esse cara? Ele vinha, pregava, entregava o conteúdo, e aí eu já começava a receber mensagens de pessoas falando assim: pô, eu gostei do seu podcast, me tocou, eu fiquei muito, muito transformado. Eu recebo mensagens de amigos de escola, de amigos de muito tempo. Fala: cara, eu te reconheci no vídeo, que legal, Meu cara. Deus. Como é bom ver que você tá com esse projeto, e eu me senti muito tocado. Então eu vejo muito sim de Deus nisso, sabe? Nesses pequenos detalhes, assim, de você falar uma coisa, pensar uma coisa, descer pro coração e Deus de imediato dá uma resposta. Que é como ele estivesse dizendo: cara, eu estou no projeto. E por mais que muitas das vezes você já tenha essa certeza que Deus está no projeto,
vem circunstâncias que a vida nos traz, dá vontade de desistir. Você já pensou alguma vez em desistir? Eu falo pra você, assim, que o segredo do sucesso do Yang é justamente isso, cara. Eu já ouvi muita coisa, já passei por muita coisa, já aguentei muita coisa, mas eu nunca parei. Uau. Porque o segredo sobre a sua vida não está no quão longe você consegue chegar. O segredo está no quanto você consegue suportar. Quando você suporta, aí é diferente. E eu vou te falar uma coisa, aquela frase ela é real. Deus só dá uma prova pra você que ele sabe que você é capaz de suportar. Nossa. Ele só entrega pra você algo que ele sabe que você vai suportar. Deus não é irresponsável, eu costumo dizer isso. Deus não é irresponsável. Muitas pessoas elas dizem assim: ah, um menino que matou um gigante virou rei. Mas se você olhar para a história de Davi, você vai ver que no campo ele já matava o urso. Sim. No campo ele já matava leão. Ou seja, Deus já preparava ele. Porque Deus não dá trono para menino. Meu Deus, Deus não dá trono Deus para menino. não dá trono para menino. Se Deus fosse responsável, sabe o que Deus teria feito? Assim, teria amenizado o sofrimento de José. José, você não precisa ser vendido, você não precisa ser traído, você não precisa ser preso, você não precisa ser acusado de um abuso, você não precisa de nada disso. Eu dou um sopro aqui e você já cai no trono. Não, José, você precisa ser preparado, porque o Egito vai te exigir preparo. Você vai ter que ser traído, porque o Egito vai te exigir saber lidar com pessoas. Você vai ter que ser preso, porque o governo do Egito vai ter que te exigir saber como que funciona o sistema lá dentro. Você vai ter que passar por cada processo, porque o que te valida, de fato, é o processo. Então, Deus não é menino. Deus não dá coisas grandes para menino. Deus prepara. Deus é o Deus que capacita. Deus é o Deus que diz, ó, você vai para o campo, você vai vencer um leão, você vai vencer o urso, para você ganhar capacidade, para você ganhar estrutura, embasamento para você chegar no trono. Então, algo que eu sempre tive comigo, cara, foi justamente essa questão, assim, de me preparar também. Eu sempre fui um cara, assim, que eu entendo que hoje eu tenho o que eu tenho porque eu me preparei e eu sempre trabalhei. Eu fui um cara que sempre trabalhou. Então, se você conversar com pessoas próximas a mim, você vai perceber que, cara, eu tô nessa pegada direto, há muito tempo. Há muito tempo. E sempre, às vezes... Algumas vezes pessoas, né, do meu lado, porque eu não cheguei sozinho, Sim. muita gente já me ajudou, muita gente acreditou em mim, muita gente abriu mão de tempo, de dinheiro para se envolver em muitos projetos meus. Outras vezes eu já estive sozinho, sendo o único a acreditar, sendo o único a investir, sendo o único a dizer, pô, isso aqui é real, isso aqui é bom, isso aqui vai dar certo. Compreende? Sim. Então, nesse meu percurso, o meu percurso, na verdade, ele é a prova real de que Deus não vai te passar a mão na sua cabeça porque você é filho, não. Ele não vai te inibir de passar os sofrimentos. Ele não vai te isentar da dor. Deus não vai te isentar do processo de forma alguma. Se alguém colocou na sua cabeça que você é o filhinho querido de Deus, que Deus ele vai te dar... Deus vai amenizar o seu sofrimento, esquece. Esquece. Porque isso é sobre a vida. Quanto mais preparados, quanto mais nós sofremos, maior é o nível de resistência que aumenta em nós. Uhum. Ninguém aumenta o seu nível de resistência recebendo tapa nas costas. Meu Deus. Se você está no caminho que está recebendo tapa nas costas, desculpa, você está no caminho errado. Ninguém cresce com tapa nas costas. A criança, você tem filha, você deve ter passado por isso. A criança, ela sente a dor nos ossos quando ela está crescendo. Sim. O processo de crescimento corporal, ele traz dores nos ossos. Por quê? Porque está crescendo. Eu estou preparando a estrutura. E a grande verdade é que muitos de nós queremos o crescimento sem passar pela dor. Nós queremos lidar com o crescimento, nós queremos lidar com os aplausos dos resultados que chegaram, mas nós não queremos passar pela solidão, nós não queremos passar pela traição, nós não queremos passar pela decepção. E a grande verdade é que a decepção, a traição é o que nos traz aqui com força. Porque imagina você ser uma pessoa que não teve processo, não suportou processo nenhum, caiu de paraquedas e você simplesmente tem que fazer o quê? Aguentar o peso do seu chamado. Esquece. Se você tá pensando, esquece. O preparo. É preparo. Meu Deus do céu. E olha só, e falando sobre essa preparação, Deus te preparou, porque você nunca desistiu, né? Porque isso é
você tem ali um combustível também. E você, como pai, tá fora da sua zona de conforto hoje, tá aqui. Como é que você se sente aqui na Europa, sozinho? Vou falar assim, sozinho porque... Ai, meu Deus! Foto de agora. Pois. Massa. Só que aí, né, que eu já sei a sua pergunta, como é que é? Existe um fator na vida de um homem, que é um ponto determinante. O homem, ele é aquele, né? Fiz uma entrevista que meu convidado falou algo que eu achei interessante. A mulher, ela briga com o homem, né? Que ela fala assim: tira a toalha molhada em cima da cama. Sim. E o homem coloca a toalha lá porque a cabeça dele não tá naquilo. Pra ele não tem problema se ele deitar numa cama molhada. Pro homem não tem problema. A mente do homem gira num outro rolê, num outro patamar. Ela gira no quê? Eu preciso ser o provedor. Eu preciso sim. manter a minha família. Eu Yes. preciso garantir que a minha família ela esteja bem. Yes. Então, o meu pensamento também é assim. Eu sinto saudade, eu sinto falta, mas eu venho pra cá por quê? Porque eu sei que aqui é uma certa possibilidade que eu tenho de dar um peso ainda mais pro projeto, né? Trazer mais Expandir. visibilidade, expandir, trazer para cá um estúdio. Então, eu sei que eu estou aqui por um ponto específico, propósito. por um propósito, por um projeto específico. Sim. Então, eu procuro todos os dias me conscientizar disso, de cara, quando vem a tristeza, eu procuro... Não, isso é por eles, eu estou aqui justamente por eles. Eu estou aqui, eles estão bem, eles estão em escola boa, eles estão em condomínio fechado, eles estão tendo uma vida que eu não tive. Então, eu procuro me conscientizar disso. Para eu gerar isso para minha família, eu preciso realmente, às vezes, ficar um tempo distante, trabalhando, focando a minha energia para futuramente ter um resultado. Uau. Mas olha só, mas com tudo isso, agora eu falo que você é uma autoridade, né, no mundo gospel, no mundo dos podcasts, ali no influencer. Mas você tem uma família, seus filhos são pequenos, tem sua esposa. Você tem medo dessa exposição? Cara, eu não... Primeiro que assim, foto de família e filho, você não se posta. Eu sou desse pensamento, você não se posta. A família, cara, é aquilo. A sua família, se alguém tocar nela, tocou em você. Yes. A sua família, nada pode te parar. Desestabiliza total. Pode sim. Sua família, cara, a sua família é Sua tudo que você base. tem. Porque se eu perder eles, eu não vou ter pra onde voltar. Pra onde eu vou voltar? Fica sem sentido, né? Entendeu? Perde sentido. E assim, eu falo pra você, principalmente lá no Brasil, não sei aqui na Europa como é que é, mas lá no Brasil, muito se aumenta os crimes cibernéticos, né? Sim. O aumento de maldade, da pedofilia, do sequestro. Cara, eu sou muito medroso com essas coisas. Eu sou muito preocupado com isso e eu blindo muito a minha família. E isso não quer dizer que a gente não vive, tá? Porque tem gente que não posta porque não quer mostrar a família. Sim. Não quer mostrar que tem uma família. A minha família, cara... proteção, né? É proteção. E assim, a gente Proteção. vive e vive muito... Vocês não têm noção do quanto a gente vive fora das câmeras, cara. Não, eu acompanhei aqui nos bastidores a tensão, Enquanto a gente eles vive, cara. saindo, né? Então, nós tivemos esse privilégio de acompanhar Foi esse muito legal, cuidado, a gente né? enxergou de verdade, né? Quem é o André ali com os filhos. Sim. André, você teve o seu pai e a sua mãe presente na sua O meu- infância? Os meus pais, eu tive sim presente até os meus 15 para 16 anos, né? Aí meus pais separaram. Aí meu pai, ele morreu em 2022, né? Então, 3 anos que meu pai morreu. A minha mãe, ela é professora. Minha mãe foi uma professora. Meu pai, ele era um técnico de máquinas de lavar, né? Ele arrumava máquinas de lavar. E eles me criaram do jeito deles, da forma que eles julgavam ser a forma correta, né, para ensinar. Eu agradeço, em parte, por muitos ensinamentos dos meus pais, porque eu só cheguei aqui, eu só aprendi muitas coisas por conta do ensinamento que eles me deram. Sou muito grato aos meus pais por isso. Mas hoje a minha maior falta é meu pai, né? Eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai, eu falo pra você que ele foi um ponto, assim, a morte do meu pai foi um ponto na minha vida que poderia ter definido tudo
que eu vivo hoje, né? Porque o que acontece? Quando meu pai morreu, o Young Cash ainda não tava estourado, né? Não Eu ainda não viveu tinha as isso. empresas. Não, quando meu pai morreu, estava vindo lutando, cara, lutando com o Young Show e, cara, colocando, Gás. investindo, dando meu tempo e tal. E eu lembro que meu pai chegou a assistir, né? Ele assistia um pouco. Aí ele ficava me perguntando assim, como é que é, ô, André, esse negócio das entrevistas? Ô, André, meu Oh, meu filho. Ele ficava Deus. falando assim. Legal, muito legal. Aí, Saudade, hein? aí eu vinha vindo ali naquela pegada, né? Fazendo o Young Cash, o Young Show acontecendo. E aí meu pai morreu. Eu lembro que meu pai morreu, cara, foi um momento assim. Foi um ápice que eu vivi na minha vida, assim, cara, que poderia ter definido tudo o que eu vivi. Por quê? Quando meu pai morreu, cara, não tinha dinheiro, mano. Quando meu pai morreu, eu não tinha dinheiro. E o meu maior sonho, cara, meu maior sonho era dar uma casa pro meu pai. Era ajudar ele. Era o meu maior sonho. Eu falava, cara, nossa, quando der certo, que eu sabia que ia dar, eu vou dar uma casa pro meu pai, eu vou ajudar ele. Porque meu pai também, ele era sofrido, meu pai arrumava Interior. máquinas de lavar, enfim. E aí eu falei assim, cara, eu vou Família humilde, eu vou dar uma casa. E aí teve câncer, né? E aí ele morreu. E quando meu pai morreu, tipo, uma das cenas que mais me marcou assim na minha vida é que o caixão dele foi um caixão de madeira, porque a gente não tinha dinheiro, né? Pra condição pra comprar comprar um. um caixão. E eu lembro que quando meu pai tava ali naquele caixão ali, cara, ali foi o momento que eu falei assim, zero sentido. Não, zero sentido. Zero sentido isso. Zero sentido esses negócios de entrevista. Ali foi a hora mesmo que eu falei, não, esquece, eu não quero mais saber disso, não. Como que meu pai morre? Eu sou um baque. cara que eu tenho 20 e tantos anos, cara. Como que meu pai tá morrendo desse jeito aqui? Eu me culpei muito, 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 né? Eu precisei, tipo assim, passar com um psicólogo Você pra. viveu o luto? Eu vivi extremamente, mas é Porque aquilo. tem gente, quando eu pergunto se você viveu realmente luto, a gente chega um momento que a gente se esconde, quer ser forte, né? Uhum. E a gente se esconde da nossa real identidade. Porque a gente quer provar para o outro que tá bem e vai passando essas fases. E você se permitiu viver? Eu me permiti muito viver o luto demais. Isso aí eu precisei. Não teve como fugir, não. E por isso que foi sofrido. Eu vivi 100%. Cara, eu chorei bastante. Eu, né, me questionei. E o que é mais engraçado, cara, é que depois que meu pai morreu, tempo depois, aí eu já entrei num projeto, entrei num negócio, fui pra Alphaville. Tipo, a minha vida mudou, assim, muito da água pro vinho. E eu muito me questionei pra Deus. Falei, Senhor, como eu queria, cara. Que ele estivesse Como eu queria, acompanhando. como eu queria ter. Eu falei isso já numa entrevista. A entrevista que eu mais queria ter feito no Young Cash era com meu pai, pô. Meu Deus. Meu Top. pai tinha uma história incrível. Meu Massa. pai, ele tinha Inspirador. toda uma história. E muita gente, né? Muitas pessoas, né, de onde eu morava lá conhecia meu pai. E uma das lições assim mais fortes que o meu pai me ensinou é justamente sobre você entender que nessa vida aqui você nasce sozinho e vai embora sozinho. Porque meu pai foi um cara que ajudou muita gente, cara. Meu pai ajudou muita gente. Meu pai abria mão de muita coisa dele para ir ajudar pessoas. Meu pai, ele andava quilômetros a pé para ir orar na casa de alguém. E no dia do enterro dele só tava a família. Não Meu tinha mais ninguém. Deus. E é aí que você enxerga a realidade, né? Não tinha mais ninguém. Aí você perguntar, não, pô, era uma pessoa ruim? Não era uma pessoa ruim, era uma pessoa muito boa. Por isso que eu fiquei muito triste com o jeito que meu pai morreu, cara. A forma como ele morreu, eu fiquei extremamente triste, sem entender. Tem algumas coisas que eu não entendi ainda, mas sei que Deus vai me fazer entender. Mas eu não. Eu sei que na hora certa tudo vai fazer sentido, né? Na hora certa tudo se encaixa. E a partir daí que você perdeu seu pai muito cedo, pelo cuidado que a gente percebe que é o que você sempre traz quando a gente está conversando, que nada vale ter tanto dinheiro. É. Se não ter a família ali, se não ter um tempo de qualidade. O meu pai,
o médico falou algo pra mim, uma coisa que me marcou, cara. Aquilo ali eu nunca esqueço. A gente levou ele no hospital. E aí ele tinha um caroço, descobriu o caroço. Aí falou: o caroço é um câncer e a gente vai fazer uma cirurgia. E eu fui um cara que fui pra cima, colocava terno, ia lá no hospital falar com o pessoal: o que vai fazer, precisa resolver e tal, pra operar ele, né, pra cirurgia. Aí a gente brigou, a gente conseguiu. Aí foram operar ele. Só que quando abriram meu pai, pelo que eles informam, né, que tem muitas coisas assim que são duvidosas, que abriram meu pai e falaram: já tá metastado. Tipo assim, um caroço que era um caroço pequeno, diz que quando abriu já tava metastado. Nossa. Aí só fecharam e falaram: cara, leva pra Volta casa. pra casa. Aí eu lembro que nessa de leva pra casa, eu colocava meu pai no carro pra ele tomar morfina por causa da dor, que ele sentia a dor, ele não conseguia comer, ficou magro. Nossa, cara. Ele não conseguia se alimentar. Você é filho único? Não, eu tenho mais 3 irmãos. E ele não conseguia se alimentar e a gente levava ele pro hospital. Aí eu lembro de eu chegar no hospital, colocar a sonda, né, nele pra medicar e tal, pra alimentar, que ia direto pro estômago. E aí ele na morfina, às vezes ele queria pular do carro, queria, tipo, descer do carro. E aí tirava, eu voltava pro hospital pra colocar de novo. E uma das coisas que me marcou muito, assim, que isso me deu uma lição sobre a vida, sobre tudo, quando a gente voltou com ele pro hospital, ele estava acordado, né? Estava deitado na maca, acordado. E aí teve um médico que foi displicente. A gente entrou na sala do médico, entrei eu, a esposa dele e tal, com ele. E aí o médico falou pra gente, o médico falou assim, falou: cara, aí não tem mais solução. Meu Deus. E ele ouviu aqui. Aí não tem mais solução. Precisa levar ele. Ó, se ele pedir pra. Se ele pedir pra comer alguma coisa, dá pra ele. Se ele falar que quer ir numa praia, leva ele na praia. Deus. Porque realmente. Ele ouvindo. E aí eu lembro que eu levou ele pra fora, eu coloquei ele na cadeira de rodas, né? E ali eu falei assim, ajoelhei na frente dele, na frente do hospital, falei assim: pai, o senhor sempre me ensinou sobre ser verdadeiro, né? E eu tenho que ser verdadeiro. O senhor já ouviu o que o médico falou, infelizmente tá metastado. Aí eu lembro que o olho dele encheu de lágrimas. Aí eu falei assim: tem alguma coisa, pai, que o senhor quer que eu faça pelo senhor? Tem alguma coisa que o senhor quer que eu faça? O que o senhor pedir. Aí ele falou assim pra mim: eu quero, filho. Paga as multas do carro. Caralho. Porque, tipo assim, ele não queria morrer com, sabe, deixar a dívida. Paga as multas do carro. E sabe o que mais me doía? Que naquela hora eu não tinha o dinheiro pra pagar a multa. Nem pro caixão. O quanto aquilo ali trabalhou, tipo, trabalhou em mim, porque eu não tinha dinheiro, cara. Eu tava em frente ao meu pai, que era a minha maior referência, um cara que estava morrendo por câncer, o câncer acabou com ele, eu estava simplesmente perdendo meu pai. E meu pai, nos últimos momentos de vida dele, ele falou isso pra mim: cara, paga as multas. Meu pai morreu na cama da casa dele, cara. Pra tirar meu pai da casa dele, eu junto com o pessoal do IML que chegou pra retirar o corpo, a gente pegou meu pai no lençol. No próprio lençol da cama, porque ele tinha morrido lá. A gente pegou ele no lençol pra colocar dentro do IML. Dentro do carro do IML. E ali, pra mim, aquilo foi um baque pra mim, cara. Ali foi um baque. Ali foi... eu me vi diante de uma depressão profunda, porque a forma como ele morreu, talvez se tivesse sido hoje, eu teria pago o tratamento. Sim. Se tivesse sido hoje, e eu me culpei por muito tempo, porque eu falei assim: eu sou culpado, eu demorei demais. Eu, com 20 e tantos anos, já era pra eu ter já uma estrutura. Se eu sou esse cara realmente tão inteligente, eu precisei ir pra terapia. Aí na terapia foi que eu vim entender sobre os tempos, sobre as fases na vida. Na terapia que eu vim ter esse contato sobre... pra ter essa noção de que eu não tive culpa. Eu não tive culpa de nada. Eu não fui culpado. Hoje eu sinto muita falta, assim, dele. Eu sinto muita falta do meu pai. Né? A minha mãe sabe que eu amo muito ela e principalmente depois que meu pai morreu, cara, todos os dias eu mando mensagem pra minha mãe, eu me aproximei muito mais dela. Mas eu sinto saudade do meu pai. Foi um baque.
Porque de eu não viver o que você tá imaginava. vivendo Eu não agora. imaginava, por exemplo, que meu pai ia morrer tão Tão rápido. cedo. Eu tinha expectativas de que eu teria meu pai vivo, cara. Eu tinha expectativas que eu teria meu pai vivo. Eu tinha expectativas de que aquilo ali... Poxa, a alegria quando falou que ia fazer a cirurgia dele, a gente ficou muito feliz, você não tem noção, E muito cara. novo. Muito novo. A gente ficou muito... Meu pai morreu, ele tinha 57 anos. Caramba. 57 anos. Eu ia com as minhas irmãs pra dar banho nele, e ver meu pai naquela situação, cara, meu Deus, é algo que eu não desejo pra ninguém, cara. Eu não desejo pra ninguém. Você vê a pessoa definhar até a morte. Meu pai morreu de pouco em pouco. Mas quando meu pai morreu, nesse dia que a gente chegou lá, minha irmã falou, ó, tá passando mal. Aí que minha irmã viu meu pai dar o último suspiro. Ela viu, assim. Na hora que ele passou mal, ela tava do lado dele, que minha irmã é enfermeira, né? Ela tava do lado dele. Aí ela olhando pra ele, assim, ela viu o último suspiro de vida do meu pai. Cara, eu lembro que naquele momento que ela ligou pra mim que ele tava passando mal, eu tava no carro indo pra lá. Cara, isso é doido. Aquele dia, o céu naquele dia tava diferente, cara. Nossa. Eu via o céu diferente. Eu ouvia barulhos assim como se fossem de anjos. Aquilo ali me marcou de um jeito que veio assim no meu coração, cara, uma paz, sabe? Sabe o que é? Olha como é controverso. Você sentiu uma paz quando alguém morreu? Foi o que eu senti. E ali foi Deus falando assim pra mim. Falou, cara, ele tá num lugar melhor. O propósito era esse. Eu preparei deixei ele sofrer um tempo no hospital, porque precisou trazer algumas pessoas, precisou pedir perdão para algumas pessoas. E esse foi o processo de preparação para salvar ele. Então, isso foi o que me tranquilizou. E hoje, apesar de eu sentir muita saudade dele, eu sigo aí, sigo trabalhando e focando em ser um bom pai para os meus filhos, para, né? Se ele tivesse aqui hoje, o que você gostaria de falar pra ele? Cara, se meu pai estivesse aqui hoje, vocês iam estar dando muita risada. Meu pai ia estar, ô, André, é mesmo? Ele é baiano. Baiano. Que ele, é mesmo. E assim, hoje eu vivo no meio de muita gente, cara. E a cada dia que passa, cada pessoa que eu me aproximo, eu vejo o quanto tem muita gente ruim, quanto tem muita amor gente, se esfriou, o quanto né? tem muita gente dinheirista, cara. Sim. E o meu pai, ele nunca seria assim. Meu pai era o cara que eu poderia ser eu e ele nunca ia me julgar. Meu pai é o cara que ele nunca ia olhar pra mim como ia se aproximar de mim pela mídia que eu tenho. Meu pai nunca. Ele nunca iria... Ah, eu quero ser um amigo do Yang porque é o Yang. Ah, eu quero estar perto de você porque você me aproxima de tal pessoa. Ele era meu ponto de segurança. Com ele eu podia ser eu. Com ele eu podia estar com ele e ele nunca me julgaria. Tudo que ele mais gostava de fazer comigo era colocar o arrozinho, o feijão. E aí eu falava pra ele, não, pai, tá muito. Ele, não, meu filho, eu te conheço, eu sei que você gosta de um feijão. Uma das coisas que eu mais me arrependo nessa vida é que antes do meu pai morrer, eu tive uma oportunidade de ter uma conversa com meu pai de 1h20. Foi quando eu estava levando ele de um lugar para outro, no trânsito, e ele estava sentindo muita dor. E aí a gente não conversou ali porque ele não conseguia falar muito, estava com muita dor. E eu achava que ele ia sair vivo, entendeu? Ele ia continuar vivo. Foi a última vez. Eu dirigi 1h20 com meu pai, eu não falei uma palavra com ele. Meu Caramba. Deus. Foi a última vez que eu você tive. sentiu culpado também depois. Foi onde eu me senti culpado. Cara, meu pai, eu sou 50% dele, pô. O carisma do meu pai, a pessoa que meu pai era, a pessoa que ele era com... Quem conhecia ele, um cara trabalhador, um cara esforçado. Ele sempre falava pra mim, meu pai sempre falava pra mim, ô meu filho, e você, como é que você tá? Justamente, cara, você tá firme, tá buscando. O sonho dele era me ver pregar. O sonho dele. Hoje Porque eu tinha você parado de prega? pregar. Eu era pequeno, né? Eu era pregador mirim, eu tinha parado de pregar. Meu E aí, Deus. o sonho dele era me ver pregando. Ele tinha um sonho. André, por isso que você é a pessoa que você passa por isso que você é essa pessoa assim boa, né? Essa pessoa que a gente se conecta, essa pessoa que tem uma visão em mostrar ali uma palavra que vai moldar e modificar a vida de um fã, de uma pessoa que te acompanha. Isso veio muito
da sua Sua criação, origem. da sua origem, do seu pai ali, que foi uma pessoa incrível na sua vida. E vou ser bem sincero para você, o pouco que eu te conheci, você é uma pessoa diferente. Olha só, nós nos apaixonamos por você, André, porque assim, André, Você é uma pessoa também, diferente. eu também tô assim, me contendo. São as emoções, né? Sabe por quê? Porque, assim, é o que eu sempre... Eu mais o Herbert, a gente se conectou bastante, porque a gente vinha nessa correria de trabalhar. E a gente chegou num momento que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro, sim, dá qualidade de vida, dá tudo, mas de que vale você ter tudo e não ter as pessoas que você mais ama perto? Cara, tipo, quando um amigo meu tá fazendo aniversário, eu mando a mensagem para ele um pouco diferente do comum. Eu não falo que ele vai ter muito dinheiro, que ele vai ser famoso, nem nada do tipo. Eu falo que ele consiga enxergar o que realmente é importante de verdade na vida. E eu aprendi a olhar um pouco diferente, né? Esse meio que a gente vai descobrindo com a caminhada. E quando eu trago aqui que nós nos apaixonamos, porque nessa tour que a gente está fazendo contigo, que a gente está mais próximo, eu ouvi um certo dia que a gente estava numa... não vamos falar que é uma rodada de negócios, mas propostas, sabe? Que eu vi você ali se impondo mesmo, só que a gente conversando ali em casa mesmo, sabe? Jamais que eu trocaria milhões desonesto para eu perder a minha família. Cara, E naquele aquilo momento a ali, gente olhou para você com outros olhos. De porque verdade. vem sobre os nossos princípios, sobre os nossos valores. Então, porque tem gente hoje, igual você acabou de falar, que são muito dinheirista. Pra quê? Pra estar lá em cima, pra estar em outro nível. Só que você ali, Gi, tudo que eu consegui até hoje foi honesto. E isso, bem, você teve uma base. Com muito trabalho, né? E essa base, que é quando você fala sobre lealdade. Uhum. E lealdade é tudo. Lealdade é um... E assim... lealdade, não espere lealdade de gente baratas. Lealdade é caro, cara. Sim. Hoje em dia as pessoas estão muito ruins, cara. As pessoas estão muito... Hoje em dia tudo é dinheiro. E eu não tô fazendo apologia à pobreza, não. A gente tem que ter dinheiro. Tem que ter. Eu sou um cara bem consciente de que eu vou ter muito dinheiro. De verdade mesmo. Não é soberba. Eu já visualizei. Eu vou ser um cara multimilionário. Eu já sei disso, cara. Mas Honesto. se eu pudesse trocar, de verdade, todo o dinheiro, justamente por ter meu pai de volta, cara, as pessoas são muito ruins, cara. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas... aquela frase, Deus perdoe essas pessoas más. As pessoas são más, as pessoas são Elas ruins. esquecem. Você só é bom para as pessoas até o momento que você tem algo a agregar. Você só é bom para as pessoas até o momento que você tem alguma coisa que elas possam utilizar daquilo, elas possam fazer alguma coisa com aquilo. Então, por isso que eu amo minha casa, eu amo minha família. Sempre que eu tô com a minha mãe, com meus irmãos, a gente lembra do meu pai, a gente se emociona, a gente chora. Porque a gente viveu uma vida muito... Cara, uma vida muito Sofrida. triste, muito sofrida. Né? Eu e meus irmãos, a gente passou muita fome. A casa que a gente morava não tinha nem... Era chão batido. Então, hoje eu sei que a vida que eu passei até agora, ela me preparou justamente para quando eu ter dinheiro, eu entender e saber usar o dinheiro como ferramenta. Uau. Entende? Eu também penso assim. Usar ele como uma ferramenta, tipo, transformar a vida de pessoas. Cara, quem me vê hoje não faz noção. A minha família, quando eu vim pra cá, eu fiz chamada de vídeo com eles, as minhas irmãs choravam por causa do orgulho, porque eles olham pra mim e vê que, pô, eu tô chegando nos lugares, eu tô fazendo, e eu só tô fazendo isso por eles, cara. Não é por mim. Você merece. Não é por mim, cara. Não é por mim. Eu vou Pra ter vencer na condição vida pra porque muita gente vai transbordar. vencer, cara. E sim, o transbordo, né? Eu vou vencer na vida porque muita gente vai vencer. Eu tenho os meus irmãos pra ajudar. E quando eu falo ajudar, não é formar preguiçosos, não é distribuir dinheiro. Não, eu tenho coisas, eu já tenho condições, planos. projetos. Exatamente. As minhas irmãs são sofridas, cara. Minhas irmãs são sofridas. A gente sofreu muito. A minha mãe, hoje, graças a Deus, eu tenho condição de ajudar a minha mãe.
Mas eu falo pra vocês que tudo que eu passei até aqui, eu entendo que foi um propósito justamente pra isso, pra eu ter esse entendimento da importância da família, cara. Uau. Da importância de você ter pessoas. Porque eu sei de uma coisa, se tudo der errado, se um dia o Yang acabar, se um dia tudo acabar, muitas pessoas que hoje elas estão comigo, elas batem nas minhas costas, elas vão virar as costas pra mim. E quando isso acontecer, quem vai me dar o braço é a minha família. Sua família. Quem vai me abraçar é a minha família. Tem Quem pra vai me onde abraçar voltar. são os meus irmãos. Quem vai me abraçar são as pessoas que, desde quando eu era só o Andrezinho que jogava uma bola descalço, essas pessoas, elas estavam comigo. Elas estavam do meu lado, elas estavam lá. E são os meus irmãos. Então, hoje, tudo que eu faço é para eles. Eu sei que agora eu estou mais perto do que ontem, né? De chegar no objetivo. Eu já estou bem próximo disso, né? De fechar os grandes contratos e acessar os grandes milhões. Mas eu quero ser uma pessoa que ajuda a outra, porque só sabe da necessidade quem já passou fome na vida. Só sabe o quão humilhante é você ir para uma feira para pegar frutos, porque a minha mãe, com o meu irmão mais velho, minha mãe me conta que ela ia para feira, para o final de feira lá no Brasil, para pegar fruta, para pedir licença pro cara que tava na feira. Oh, eu posso pegar? Então a minha família foi muito humilhada. A minha família foi muito humilhada. Vocês não têm noção das humilhações que a minha família passou. E Deus, ele disse pra mim, nesse tempo que eu tava desolado porque meu pai morreu, Deus usou um profeta pra falar pra mim, falar, cara, uma nova fase, uma mudança na vida da sua família vem através de você. Tudo é propósito. Através de você eu vou trazer uma mudança e essa mudança vai chegar na vida dos seus irmãos. Então, hoje eu trabalho porque eu tive aquele gás. Pô, meu pai morreu, não faz sentido. Não tive dinheiro para pagar o enterro, não tem sentido. Aí, de repente, eu tenho um gás. A sua família vai colher daquilo que eu vou te entregar. A sua família vai viver daquilo que eu vou te entregar. Aí, hoje eu tenho um gás. Hoje é isso que me motiva. Às vezes, por exemplo, vir para cá, vir para Europa, para fazer uma coisa ou outra. André, é tão... Só sabe a dor, né, de quem passou. Igual você fala da sua mãe que foi pra feira, essas coisas. Eu também já passei por isso. Eu mesma, quando eu era criança, eu fui. Eu comentei uma vez com o Herbert. E quando você vê que você não quer que seus filhos passem por isso, é o gás que você tem, é o que te motiva. É. E aí, só que acontece. Só que não tem dinheiro. Você não vai roubar, não vai matar. Só que você quer o quê? Seguir os princípios, que é fazer honesto. Mas para lembrar que quando você tiver muito, você vai transbordar na vida do outro. E fazer o honesto é doloroso, né? Nossa, demora, É doloroso. mas vale a pena. É o doloroso. Infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas que fazem da forma errada. E eu penso, se hoje eu que sou pai, eu tenho esse pensamento, o quanto minha mãe não sofreu quando ela viu um filho dela naquela situação. Minha mãe, eu acho que ela nunca nem soube disso. Você nunca falou pra ela? Não. Cara, é isso. A gente tem, são coisas, né, que a gente passa. Então, assim, essa é a minha identidade, entende? Essa é a minha identidade. Esse é quem eu sou de verdade. Eu não sou um ser humano perfeito. É aquilo que eu falo. Se a pessoa tá me achando perfeito demais, eu já dou um jeito de frustrar as expectativas dela. O meu primeiro objetivo é frustrar. Se a pessoa tá achando que eu sou perfeito, na primeira oportunidade que ela me conectar comigo, eu já vou mostrar que eu sou humano, já vou mostrar que eu tenho defeito. Porque aí você encurta o caminho, se torna mais fácil. Então, assim, eu não sou um cara perfeito, mas eu sou o cara que eu tenho um coração. Eu tenho um coração muito bom. Grande. Eu não tenho só talento e potencial. Eu tenho também um coração muito bom. E muitas coisas que Deus está me dando, Ele está me dando porque Ele sabe que Ele conhece meu coração. Então é o que dá sentido. Olha, nossa, eu não vou falar, eu tô emocionada desde o início, né? Porque é nossa muito inspiração forte, né? e trazer isso, sabe? Que é de dentro pra fora mesmo. Quem é real, quem você é de verdade, pra quem não conhece, que só vê ali nas telinhas, e a gente acompanhou, né? Aqui, isso é muito importante. E é onde você que está aí, que às vezes está querendo desistir, quer parar no meio do caminho? Não pare. Porque há
muito mais para você lá na frente. Sempre tem como recomeçar. Por mais que você caia ali, ó, tipo, tem alguém ali tentando te passar uma rasteira, o recomeçar, ele é sempre preciso, porque é um moldar, é uma preparação para o novo que Deus tem preparado para você. E eu quero agradecer agora os nossos parceiros, né, Herbert, que vem nos acompanhando, junto com o Young Tour, né, que é a Divertimix Tours. É uma empresa personalizada para tours personalizado. Para você que chega aqui na Europa e não tem para onde ir, ela vai te dar todo o apoio, toda a assessoria aqui presente para você. E, além disso, nosso marketing digital. Com certeza, a Blue Space, nossa agência de marketing digital, especializada em sites, landing page, Google Meu Negócio, tráfego pago. E uma empresa muito responsável, com 7 anos de mercado, e está do nosso lado. E olha, Blue Space, marketing digital, top. exatamente. E Essencial Mídia, para você que acompanha os bastidores e está acompanhando Young Tour, André Young, tudo que é da parte de social, tem a Essencial Mídia, que é nossa assessora aqui, presente em todos os momentos digitais também, Luana. É só, olha só, vamos deixar aqui o link aqui. Você vai acompanhar. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero que você já clique aqui. Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Dá um clique aqui, compartilha com os amigos que tá aí, pelo menos para 3. E olha, vem maratonar esse episódio, porque assim, eu tenho certeza que você vai repetir ele muitas e muitas vezes, porque tem muita emoção chegando aí. Agora, André, só para quem não te conhece, é a primeira vez que vai ver você aqui pelo Identidade. Fala aí, eu sei que você tá vindo para a Europa também para expandir e tem mentoria chegando aí, Tem mentoria né? chegando, é isso aí. Nós temos a mentoria que é a mentoria podcast de sucesso, onde nós ensinamos você como alavancar seu podcast. E essa mentoria vai do ponto A ao ponto Z. Então, se você não tem um estúdio, mas tem um espaço, a gente monta o estúdio para você. Depois que esse estúdio ele é montado, a gente vai te orientar sobre como você conduzir o podcast, como fazer perguntas, como monetizar com o podcast, como você captar patrocinadores, tudo isso a gente ensina na mentoria. Aí é só ir lá no meu Instagram, chamar lá que meu time vai ter o maior prazer de atender você. E eu já aproveitei já essa oportunidade. Você fez a mentoria, né? O que você achou? Qual é o feedback? Gente, eu tô aprendendo. Sabe por quê? Porque Eu mesmo sou a sou a melhor melhor pessoa pessoa de entregar os melhores cortes virais Da da internet. Europa pra você do podcast Identidade. E você, André, quem? Eu sou o André Young e eu sou o cara responsável. Gostou desse vídeo? Então clica no botão de se inscrever, clica no coração até ele ficar vermelho, siga a gente aqui e envie esse vídeo para 5 pessoas, porque eu sou o cara responsável. Isso pega, isso. Isso é exatamente, tá vendo? Eu sou a cara e ele é o cara. Você atrai o que você fala. André, Gostei, eu sou a cara, ele é o cara. obrigado, irmão. Tamo junto, meu parceiro. Satisfação, foi Saiu a entrevista, deu certo. Obrigada, olha muito só. legal. Exatamente. Tá vendo olha. que Deus prepara o momento? Olha, estamos indo até o próximo episódio do Identidade Podcast. Tá chegando aqui nosso próximo entrevistado daqui 3 segundos. Nos acompanhe. Beijo, tchau.